Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Não há como a gente não tocar no assunto que, na verdade, deveria configurar aqui a primeira parte dos nossos trabalhos, que seria a votação dos projetos na ordem do dia. Entre os projetos, um projeto muito importante, que é a segunda votação do projeto que trata do orçamento para o ano de 2019, do qual a gente tem até ensaiou aí algumas falas, para poder ponderar algumas das situações que nós encontramos agora, praticamente findando aí o segundo biênio, o segundo ano, né, deste governo, primeiro biênio. Devido aí a alguns entendimentos entre a parte aqui da Câmara, sindicato, representando aqui alguns servidores, nós fizemos uma inversão na ordem do dia aqui, passando então para os temas livres, para que a gente volte a discutir o assunto com maior profundidade. Então eu queria fazer uma reflexão agora do porquê que a gente fez essa alteração. Logicamente que a gente também não pode ficar aqui fazendo, só reclamando que os projetos às vezes acabam chegando de última hora, e eu conversava aqui com o vereador Abner, dizia para ele que já fui governo também, né, já fui vereador de situação, e de fato acontecia sim, algumas situações onde o governo mandava projetos com uma certa urgência. Mas qual era, o mais importante da urgência é qual é a justificativa. Nós sabemos que é comum alguns processos que o governo municipal manda para Brasília, para o Estado, para requerer algum tipo de recurso, algum tipo de verba. E às vezes vamos dizer, essas ofertas, elas aparecem da noite para o dia, e para que o município possa receber esses recursos, é necessário uma autorização da Câmara. E aí esses projetos entram com essa caracterização. Agora, nesse caso, tratando-se de uma reforma administrativa, por mais que a gente saiba que houve aí um problema em que a Justiça, o Tribunal de Contas, fez um apontamento exigindo que os cargos fossem extintos, e para isso o prefeito, obviamente, se preocupou em criar novos cargos, houve aí um período razoável de decorrência, ainda que ele estivesse sob júdice, um tempo para que fosse apresentado esse projeto, debatido de uma forma melhor, e não chegar aqui nessa casa com um prazo de 20 dias. Tudo bem, daria para a gente fazer uma discussão? Daria sim. Também não vou fazer meia-culpa aqui. Agora, o que nos incomoda é que também o sindicato apareceu aqui quase que de última hora, colocando algumas situações, e aí nós observamos que, de fato, são situações graves que a gente precisa tomar um certo cuidado. Eu tenho dito aqui nessa casa, e acredito que todos os vereadores têm essa compreensão, que o fato de nós sermos parte do governo não quer dizer que nós tenhamos que ser homologadores de ideias que vêm do lado de lá. Porque senão essa casa perde a sua qualidade principal, que é ser o olheiro, que é ser o fiscalizador da população. Porque então não precisa você ter o poder executivo e ter o legislativo como fiscalizador. Qual é a função nossa aqui então? Se a gente for só homologar o que o governo manda para cá, então é uma extensão daquela casa lá. Claro, nós sabemos que não é nossa função também impedir que o governo se desenvolva. E eu fiz uma reflexão junto com o meu gabinete, com algumas pessoas que me ligaram, mandaram um WhatsApp do meu posicionamento, disse o seguinte: olha, nós estamos vendo um governo que está chegando no segundo ano com muita dificuldade de apresentar para a população para que veio. Ganhou a eleição, mas até agora não mostrou nada de diferente. Acho que está indo até pior do que o outro governo, tendo pegado uma situação um pouco melhor. Agora, eu penso assim também, não dá para você governar sem ter o staff, sem ter os cargos em comissão, pessoas da sua confiança que vão ajudar a tocar o projeto da cidade. Então eu fiquei pensando, falei, puxa vida, será que chegar aqui também e votar contra, ainda que eu acho que a gente perderia na votação, mas talvez fosse a minha obrigação, por não concordar com o projeto, será que eu também não estaria criando um problema para o governo? Porque se nós votarmos contra esse projeto, a gente pode trazer um certo prejuízo para o prefeito e ele não conseguir governar. Mas também não dá para a gente aceitar do jeito que está. Então a gente precisa achar aí um termo de equilíbrio. Então eu falo, nós temos uma responsabilidade muito grande, primeiro,
com a população, que é fiscalizar, fazer a coisa certa, mas também temos um compromisso com essa mesma população, que é fazer com que o governo ande, ou que o governo faça o que tem que ser feito na cidade, para que a população tenha uma cidade, de fato, à altura do que ela requer. Então é um dilema muito grande, e a gente tem que pesar muito isso, para que a gente tome realmente a decisão correta. Agora, achar que a gente vai chegar aqui e agradar todo mundo, isso é ilusão. Nós sabemos que vão ter gente... terão pessoas contra, terão pessoas a favor, e esse jogo, a gente tem que ter a compreensão de que faz parte do nosso encargo aqui, né? Faz parte, é o ônus da função. Então, né, a gente vai bater um papo à tarde, vamos conversar aí com os chefes das autarquias e dos institutos e dos 4 projetos que estão aqui, vamos tentar achar um termo que de fato satisfaça a todos, pelo menos em partes. Bom, agora voltando um pouco à história da cidade. Nós estamos chegando no 2º ano, estamos vendo uma cidade que não tem andado em algumas áreas, e isso tem nos preocupado. Tem acontecido algumas questões, eu já levantei aqui, hoje foi cobrado inclusive, a questão do sumiço de 4 equipamentos, né, e não são equipamentos pequenos, são máquinas, são caminhões que foram comprados, né, com recursos da população. Eles foram simplesmente, né, roubados, e a gente não sabe o que está acontecendo. Estou elaborando, junto com a minha assessoria, um pedido de informação para saber que providências estão sendo tomadas para que a gente dê uma satisfação para a população, porque, de fato, você deixar um equipamento 3, 4 dias numa zona rural, e depois desses 3, 4 dias você chegar lá e não encontrar esse equipamento, Valmir, é meio suspeito, porque senão a gente está facilitando o trabalho do bandido. A gente sabe que o pessoal hoje rouba um equipamento à luz do dia, em pleno centro da cidade, como aconteceu lá no Rio Comprido. Você imagina um equipamento esquecido na roça lá. E nós estamos falando de um equipamento de 500, 600, 700 mil reais. Não é um equipamento que custa 100 reais, 500 reais, não. Nós estamos falando de R$1.000, R$500 mil. Tá, mas tem seguro. Oh, mas para aí. Eu tenho seguro da minha casa, mas eu não quero que o ladrão entre lá e roube. Eu tenho seguro de vida, eu não quero morrer. Então, o seguro, ele é um mecanismo que minimiza o problema, mas não dá para a gente... Ah, não, tem seguro, então larga lá, se roubar, a gente pega o dinheiro. Agora eu pergunto, está comprando outro equipamento? Está repondo o que está perdendo? Porque daqui a pouco a prefeitura não tem mais equipamento. Então, gente, tem coisas que estão nos preocupando. Eu fiz uma brincadeira ali, fiz uma piada, quando o Luiz Flávio comentou sobre aquela, acho que é Patrulha Amiga, Segurança, não me lembro agora o nome do projeto, que tem a Guarda Municipal atuando em alguns bairros, né? Então agora está criando a segunda, depois de 2 anos. O Luiz Flávio brincou, nossa, quando atingir aí os 150 bairros da cidade, já estamos lá apodrecendo lá na cova, né, Valmir? Eu falei, então, acho que essas equipes são para ajudar a tomar conta das 2 casas que foram reformadas naquele projeto de reforma de casa. Está muito devagar, está muito devagar. A gente precisa mostrar um pouco mais para a população. Se o governo precisa parar de anunciar coisas e executar mais, porque nós estamos só nos anúncios. E aí a gente fica falando, puxa vida, eu não votei nesse governo, mas não sou contra esse governo, porque ele é o que nós temos. Eu gostaria que esse governo estivesse arrebentando a boca do balão, né, com obras, com serviços, e a população satisfeita, mas não está acontecendo isso. E isso nos preocupa por quê? Para onde está indo o dinheiro? Cadê o dinheiro que está sendo arrecadado da população? Eu vejo muita cortesia, muita graça, né? Ah, eu não vou aumentar isso, não vou aumentar aquilo, mas também não faz nada. Então precisa, espero que a partir do 3º ano as coisas comecem a acontecer nessa cidade, porque é o que a gente quer de um governo. Não me importa se ele foi eleito por mim ou não, o importa é que foi eleito pela maioria da população, e democraticamente é aquilo que nós queremos. E agora falando um pouquinho do cenário nacional, daqui a alguns dias nós teremos um novo governo atuando. E infelizmente o que a gente começa a perceber que não vai mudar tanto assim quanto as pessoas esperam, não. Discurso de bravata em cima do palanque é muito bonito. Na prática, o que a gente está vendo é um discurso vazio. Vamos pegar o governo do Estado aqui. O senhor João Dória, que prometeu um governo revolucionário,
começa a colocar lá no seu governo pessoas que foram incriminadas. Tudo bem, não foram presas, porque infelizmente, né, aqui em São Paulo, o PSDB parece-me que é santo. O senhor Capês, né, que foi presidente da Assembleia Legislativa, que foi aí, todo mundo viu, não sou eu que estou falando, foi indiciado como um dos cabeças lá daquele lance do roubo da merenda aqui em São Paulo. Não está preso, mas é ele que vai ser o responsável pelo PROCON de São Paulo. Eu fico imaginando que belo PROCON nós vamos ter. Então, cadê o discurso de que não vai colocar gente envolvida em corrupção? Do mesmo jeito está acontecendo lá no governo federal, né? Gente que foi condenado, admitiu que fez Caixa 2, que o seu Moro falou que Caixa 2 às vezes é pior do que corrupção comum, agora diz que foi lá e pediu desculpa. Valmir, você imagina se todo mundo roubar, matar, depois vir a público e falar assim, ah não, eu estou arrependido, eu vou pedir desculpa, aí está tudo bem. Ou seja, a mão pesada da justiça e da lei, quando é do adversário, ela é pesada, mas quando está do lado dele é bom. Ou seja, né, agora o Moro está do lado do governo, mas o cara foi lá, pediu desculpa, está tudo bem. Minha gente, está começando mal esse governo, hein? Eu não quero aqui torcer para o quanto pior, melhor, não. Mas eu não estou vendo aí coerência naquilo que foi falado na eleição. Então a gente espera, né? Nós esperamos que de fato as coisas corram bem, porque o país tem que ser passado a limpo, tem que ser passado a limpo de verdade. Não é passado a limpo não da forma como está sendo feita. Aos inimigos, né, o rigor da lei, e para os nossos, a mão mais leve, a mão mais suave. Tem meus contatos aí? Está aí o nosso gabinete, o gabinete do vereador Arildo Batista, gabinete 3, nosso telefone é o 3955-2205. Sempre dispostos aí a atender, ouvir aí as sugestões, as críticas e também os elogios, porque é sempre bom para o ego da gente quando a gente faz alguma coisa boa e dá certo, né? Então, um abraço a vocês, na Tribuna Livre, até a próxima quarta-feira. E para os outros trabalhos a gente vai ver o que vai acontecer daqui para frente.